Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre comunicação. Trouxemos aqui hoje Paulo Felipe, que é sócio fundador da Tagarela School. Paulo, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite e se apresente, fala um pouco mais da sua jornada, da sua experiência para os nossos ouvintes. Tá, antes de começar, agradecer você, agradecer a equipe da Nós pela essa oportunidade de falar sobre comunicação, que é algo que eu vivo 28 horas por dia, eu brinco assim. Então, mais uma vez, obrigado. Espero que esses 50 minutos aqui, uma hora, sejam tempos que tragam reflexões e aplicações práticas para as pessoas que nos assistirem. Bem, sou o Paulo Felipe, eu tenho a Tagarela já tem 10 anos. E aí, nesses 10 anos, já formamos mais de 3.800 pessoas, mais de 70 empresas atendidas. E por isso que eu falo com muita segurança que comunicação transforma vidas e transforma organizações. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, trazer algumas reflexões para que as pessoas possam, de maneira prática, trazerem para o dia a dia. Então, será um prazer aqui compartilhar com vocês. Show, Paulo. Que honra ter você aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos começar. Eu gosto sempre de começar trazendo o conceito do assunto que está sendo tratado. Defina para a gente, de uma forma simples, prática, o que é comunicação. Comunicação é qualquer momento que mais de uma pessoa trocam informações. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é comunicação. Silêncio é comunicação. Tudo que passa uma informação ou passa um conhecimento é comunicação. E aí existem diversas formas. Você pode se comunicar por texto, por WhatsApp, que é uma ferramenta extremamente utilizada hoje nas empresas. Pode ser numa reunião, pode ser por ligação, enfim. Qualquer maneira, qualquer canal que você transmita e receba informações, aquilo ali é a comunicação. E é importante trazer esse conceito logo no início, porque muitas pessoas pensam o seguinte: eu não me comunico. Você se comunica o tempo inteiro. Você pode não falar o tempo inteiro, mas você se comunica o tempo inteiro. Seria a comunicação verbal e a não verbal? Não verbal, tem a comunicação escrita, diversas formas. Passou uma mensagem, recebeu uma mensagem, aquilo é comunicação. Então, uma expressão facial que você faz, você está se comunicando. Se você quer mostrar felicidade, demonstre felicidade. Se você quer passar algo mais pesado, demonstre algo mais pesado. Então, são sinais que a outra pessoa entende que, com aquele sinal, a informação foi passada. Então, comunicação é simples. Trocas de informações. Cara, que legal. E você falando isso, me remeteu àquela frase, né? Que cara é essa? E muitas das vezes a pessoa não querendo se abrir é a cara que eu tenho. Mas a cara, ela diz muito, né? Ela pode estar retratando vários momentos e vários sentimentos, né? Que a pessoa está passando por aquele momento. Pegando esse gancho, traz pra gente qual que é o papel da comunicação, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal de uma pessoa hoje. Não, ótimo. Primeiro, trazendo para o lado profissional. Comunicação, ela faz o quê? Negócios. Ela faz gerar negócios, ela faz pessoas motivadas, lideranças mais efetivas. Você, por meio ali da sua mensagem, do seu conteúdo, você consegue gerar negócios. E no fim das contas, são os negócios que geram a economia. E é isso que gera o mundo, vamos dizer assim, gira o mundo. E a parte pessoal são seus relacionamentos. Na sua casa, como que é o seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo? Você consegue se comunicar? Ou você chega, boa tarde, e só isso, pronto, acabou. Olha o tom de voz que eu utilizei. Isso aqui já demonstra uma mensagem grosseira, que aí vai acabando afastando as pessoas de você. Então a comunicação, eu tenho um mantra que ela precisa juntar pessoas e realizar sonhos. Então a partir do momento que você consegue estruturar todo o seu conteúdo de uma maneira bem produtiva, de uma maneira bem pensada, porque comunicação você precisa pensar, porque falar de qualquer jeito, qualquer um fala. Agora, falar com uma estratégia, com um porquê daquilo, já muda o cenário. Então, existem variáveis tanto para parte pessoa física quanto pessoa jurídica. Mas, no fim das contas, comunicação precisa juntar pessoas. Esse é o meu ponto de vista. Que legal. E tem aquela também, né, Paulo, que as pessoas, às vezes, elas não se observam em qual mensagem que estão passando para os ouvintes. E, muitas das vezes, segura muita insatisfação ou pontos que deixam desconforto dentro da empresa e vai para o lado pessoal, para dentro de casa e acaba descontando em pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Então tem que ter um equilíbrio muito forte, né, nessa parte profissional e nessa parte pessoal.
Diante disso, como é que é lidar com esses desafios da comunicação? Que mensagem que a gente poderia passar para os nossos ouvintes para eles começarem a se atenar? O que eles poderiam mudar? Né? Como que eles poderiam se observar diante da sua comunicação? É importante demais ter falado sobre isso, do porquê. Pessoa física e pessoa jurídica, no fim das contas, as duas se juntam. Você é uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Só que, se você levar tudo o que acontece na empresa para casa ou em casa para a empresa, vai acabar gerando os famosos ruídos de comunicação. Você precisa começar a ter mais consciência da aplicação daquele momento de comunicação de acordo com os recursos que você tem. E quais são esses recursos? Primeiro, você precisa se conhecer. Então vamos imaginar aqui que você vai para uma reunião e essa reunião já te deixa muito estressado. O que vai acontecer? 2, 3 dias antes, na sua casa, você já está uma porta com a sua esposa ou com seu esposo. A pessoa te pergunta uma coisa, simples já vira uma bagunça porque a sua cabeça está fritando por causa da reunião que ainda vai acontecer. Então você precisa se conhecer, você precisa entender quais são os seus recursos. Como assim? Se eu vou para uma reunião e eu sei que eu fico nervoso, eu preciso trabalhar essa questão antes. Eu preciso simular essa reunião antes para eu entender como que vai ser meu comportamento, para que na hora que eu chegar de fato à execução dessa reunião, o impacto não seja tão grande. Se preparar. Se preparar. A preparação é tudo. Você pode não ter todo o tempo do mundo, mas o tempo que você tem, se você usa para preparar, a mensagem é outra. Porque o mínimo de coerência, o mínimo de linha de raciocínio, você vai ter. E muitas das vezes a pessoa ela começa a falar, ela vai falando, ela se perde, e aí ela vai ficando nervosa, vai virando uma bola de neve. Por quê? Falta de preparação. Então é importante a pessoa entender que o contexto de comunicação é um contexto que vai agregar valor tanto para ela quanto para o outro. A partir do momento que o que você fala está afastando as pessoas de você, repensa. Muito profundo, hein? Uma coisa que me veio aqui, como é que é lidar com aquela situação de uma pessoa acelerada conversando com uma pessoa que tem um raciocínio, às vezes, um pouco mais lento, né? Pensa mais para falar, fala mais pausado e a pessoa, muitas das vezes, está com tanta tarefa, tanta obrigação na cabeça. Fala mais rápido, pode ser mais ativo, seja mais proativo, né? Coloca mais energia na fala. Como é lidar com esses comportamentos distintos de duas pessoas num local de trabalho, ou que seja num local, né, familiar? É importante entender que cada um tem um estilo de comunicação. Cada um tem um jeito. Tem pessoas que, igual você falou, mas acelerado no 220. Tem outras que são mais zen. E aí é importante, por exemplo, eu sou o emissor da mensagem, naquele momento eu sou mais interessado em passar a mensagem. Então, se eu estou conversando com você e eu sou acelerado ao extremo e você é mais calmo, eu preciso chegar mais próximo de você. Porque se eu fico falando muito rápido, e aí na sua cabeça vai ficar assim, nossa senhora, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. E aí o que vai acontecer? Você fica com preguiça de escutar. Aí vai entrar por aqui e sair por aqui. Então a pessoa que fala, ela tem que ter esse papel de que não é só falar. Eu vou falar do meu jeito e dane-se. Não. O meu objetivo é que você entenda. E para que isso aconteça, eu tenho que facilitar, te deixar confortável para que você de fato entenda o que eu estou falando. Então, se você é muito acelerado, não necessariamente você tem que passar a falar desse jeito. Mas se você fala aqui e começa a falar aqui, já é uma tem aproximação. Respeito, né? Já tem uma aproximação. Então, é entender que não é só falar, é coletar informações. Por exemplo, explicou para a pessoa de uma maneira. Muitos líderes acontecem isso. A pessoa vai explicar, aí não entendeu, desiste, vai embora. E aí o liderado fica com vergonha de perguntar. Não vou perguntar não, meu chefe vai me esculachar aqui. E não é assim. O líder, ele está ali por causa daquela pessoa que faz a operação e deixa com que ele fique responsável por gerenciar. Ele não está metendo a mão na massa. Então ele precisa ter um campo aberto com essa pessoa. E essa pessoa que tem um cargo mais acima, se explicou de uma maneira, não entendeu, explica de outra. Conta um caso, faz uma piada, procura formas para que aquela pessoa com um raciocínio mais devagar consiga entender o que você está falando. Não é só falar, tem que pensar, tem que estruturar, tem que adaptar a sua mensagem. Legal. Para concluir esse ponto, qual dica que a gente poderia passar para os nossos ouvintes, para quem tiver emissor no caso, né? Para quem está falando é o emissor. Para o emissor se certificar que a comunicação foi eficiente, foi eficaz. Poderia, por exemplo, perguntar,
né, para o ouvinte, me fala o que você entendeu, tem alguma técnica, alguma dica para garantir essa eficiência? A mais simples de todas você acabou de falar, que é a pergunta. Então você contextualizou A, B, C, D, X, explicou tudo. Edu, com suas palavras, o que eu disse aqui? Aí você vai criar a sua linha de raciocínio, vai pegar todos os argumentos que eu te passei e da forma como você interpretou e vai entregar o conteúdo. E aí cabe a quem emitiu a mensagem, Edu, muito bom, mas vamos fazer um ajuste nessa e nessa parte. Ou seja, você faz com que a pessoa reflita, que a pessoa pense e, ao pensar, transformar esse pensamento em palavras, em conteúdo. Então a pergunta ela é fantástica, só que tem que ter a forma de perguntar. Por exemplo, não é possível que você não entendeu. Olha que ignorância. Edu, com suas palavras, o que você entendeu sobre isso que eu disse? Olha como que eu falei praticamente a mesma coisa, só que eu utilizei argumentações completamente distintas. Você trouxe a pessoa para próximo, né? Você aproximou, não distanciou. Isso aí. Cara, que bom, muito bom. Outra coisa, voltando um pouco naquela questão de comunicação verbal e não verbal. Muitas das vezes a gente tem algumas reuniões e a gente percebe a pessoa distraída no celular. Hoje o celular é um câncer, né, na comunicação, porque está tendo uma reunião de gestores, aí o WhatsApp, Instagram, vai tirando a atenção. Como lidar com essa comunicação não verbal? Como abordar uma pessoa dessa? Como alinhar esse discurso, né, essa estratégia junto à equipe? Ótimo. Isso aqui, gente, ajuda, mas do mesmo jeito que ajuda, atrapalha demais. Ou seja, celular, né? Celular, isso aqui. Porque nós estamos sendo bombardeados por informações o tempo inteiro. Então é uma notificação aqui do WhatsApp, é uma notificação do Instagram, isso aqui vai chamar sua atenção. Então, primeira coisa, o que eu sugiro sempre que as pessoas falam sobre isso, faça um alinhamento da reunião antes. Pessoal, reunião vai durar 20 minutos, proibido o uso do celular durante esses 20 minutos, de preferência deixa ele em cima da sua mesa. Por quê? O que vai adiantar? Eu estou aqui falando, conduzindo a reunião e o cara está aqui. Ele não está prestando atenção em nada. Então é fazer um enquadramento, que nós chamamos na programação neurolinguística de enquadramento. Ou seja, o que é que vai acontecer e o que não vai acontecer. Então, por exemplo, olha, hoje nós vamos falar sobre esse celular, mas não vamos falar sobre esse copo d'água. Ou seja, o que eu faço? Eu crio uma linha de raciocínio que se a pessoa começar a viajar e a falar sobre o copo d'água, eu já tenho o artifício para, copo d'água depois. Ou seja, a reunião ela se torna muito mais produtiva. Porque reuniões que não tem esse tipo de alinhamento, vai acontecer o quê? Vai falar. Então, especificamente sobre o celular, sugestão, faça o enquadramento antes. Pessoal, reunião de 15 minutos, eu preciso de vocês presentes aqui. Porque não vai adiantar você ficar com o celular aqui e toda hora o famoso rabo de olho aqui vendo o que está acontecendo. Vai dispersar. Então faça um alinhamento. Gente, vamos 15 minutos concentrado, vai ser melhor do que meia hora você mexendo no celular e eu falando. Então o que nós queremos? Produtividade ou ficarmos aqui dispersos? O que vai trazer o resultado para você? É legal. Papel importante do líder, né? E aí, pegando essa importância de um líder saber se comunicar, saber desenvolver a sua equipe, colocar a equipe, né, concentrada no assunto e garantir um entendimento. É possível treinar, capacitar, aprender a se comunicar? Como que funciona esse método, né, da sua escola? Ótimo. Comunicar todos nós já fazemos. A questão toda é que você se comunica do seu jeito. Você fala pra você. Vou falar do meu jeito aqui, se você entendeu, tranquilo, se não entendeu, dá seu jeito. A questão toda é, quando eu tenho técnica, quando eu tenho ferramenta, eu consigo pensar no que eu vou falar, eu consigo entender o que aquela palavra pode causar no outro. Por quê? Olha só, a mesma mensagem, quando você diz para pessoas distintas, o resultado é diferente. Pega e convida um vegano para comer um hambúrguer com você. Convida um gaúcho doido com carne. Nossa, vamos lá. Mesma mensagem, só que as pessoas processam de maneiras distintas. Então é começar a entender a comunicação como um processo estratégico, tanto para você, imagem, pessoa física, mas também para você dentro da empresa. Provavelmente em algum momento você conheceu algum profissional dentro da empresa que é o famoso lero-lero, que vai falando, ele quer ganhar porque ele fala muito. E aquilo ali acaba criando uma imagem de quê? Desleixado, descompromissado, de mentiroso. Perde credibilidade. Acaba com a credibilidade. Então, comunicação você precisa treinar. Por exemplo, existem técnicas mais simples. O corpo. Você precisa ter o controle do seu corpo.
Então imagina numa reunião, você o tempo inteiro gesticulando, ou então o tempo inteiro batendo na mesa. Olha como que esse tipo de informação vai distraindo as pessoas. É importante você ter o controle do seu corpo. A forma como você fala, você pode dar bom dia, e você pode dar bom dia. Olhando no olho, pegando na mão. Ou viajando. Olha só, como que existem simples ajustes que já facilitam muito. Agora, linha de raciocínio. Tem pessoas que começam aqui, vem para cá, vem para cá. Só ela entende o pensamento. Você, como emissor, tem que fazer com que o outro entenda. E como que eu vou fazer isso? Construindo uma mensagem, pensando a mensagem. Eu não estou falando para decorar a mensagem. Porque a partir do momento que você decora a mensagem, ela fica mecânica. Ela, se você esquecer uma vírgula, já era. Porque você vai ficar, meu Deus do céu, o que era que eu tenho que falar? Você tem que entender o que você quer falar e quais impactos você quer causar. Você quer deixar a pessoa feliz? Curiosa? Motivada? Então, tudo isso é pensado. Quando você quer ter uma comunicação mais assertiva, pensar é o principal. Hoje é possível fazer um treinamento individual, coletivo? Como que funciona isso? Se um gestor que nos estiver nos ouvindo quiser fazer um treinamento na empresa dele, como que seria? Teria que cada um fazer de um momento específico ou poderia ir lá e fazer um in company, por exemplo? Tá. Existem momentos para isso. Momentos que eu falo é o momento da pessoa. Por exemplo, se me procura um gestor que já é mais sênior, mais gradual, eu preciso de alguns ajustes. Aí eu consigo fazer eu e ele. Até para ele é melhor por questão de agenda, por exemplo. Agora, se é uma pessoa com extrema dificuldade, que fala de qualquer jeito, que erra, como nós mineiros falamos, trupica nas palavras o tempo inteiro, aí eu sugiro que ela participe com outras pessoas. Por quê? A partir do momento que você está ali convivendo com outras pessoas e aplicando o que foi aprendido com outras pessoas, você leva o nível de dificuldade para outro patamar, sobe. E aí quando você chegar na sua empresa, o que vai acontecer? Vai descer o nível, porque você já conseguiu fazer aquilo em um cenário completamente distinto. Então vai depender de como a pessoa está, o nível que a pessoa está. Tem pessoas que querem fazer o individual justamente por causa da agenda. A vergonha também, fica com receio. Mas aí a questão da vergonha, eu falo o seguinte, a não ser que a pessoa... Porque existe algumas pessoas que falam assim, eu tenho pânico de falar em público, e tem outras que falam que tem dificuldade. A pessoa que tem pânico, ela nem conversa em casa, por exemplo. Porque falar em público não significa que você tem que falar para 500 pessoas. Se você fala 1 a 1, você já está falando em público. Então é entender que falar em público não é um bicho de 7 cabeças. Agora, com as ferramentas certas, a pessoa vai conseguir fluir bem melhor. Então, assim, tem vergonha? Vai ter vergonha. A pessoa que fala assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar em público. Das duas, uma. Ou ela está mentindo, ou ela morreu. Porque vai ter, você vai estar vários pares de olhos olhando para você ali e querendo ou não, o friozinho na barriga vai aparece. Acontecer. E eu falo com todos os alunos, sinta esse frio na barriga. A partir do momento que você não sente, você ligou o botão do F, que não liga para mais nada e faz de qualquer jeito. O frio na barriga, ele faz, poxa, eu vou sentir um frio na barriga, então eu tenho que me preparar muito. É trazer esse frio na barriga de uma maneira mais saudável. O que não pode é o frio na barriga congelar. Chegou aqui... Travar. Acabou. Então você tem que entender o seguinte, se está com a palavra, significa que você não caiu ali de paraquedas. Você tem conteúdo para passar. Pode ser que no início você dê uma embolada, porque a pressão é diferente, mas eu brinco que é como se fosse um Chevette 88 ali a álcool. Pegou, daqui a pouco ele começa quicando, daqui a pouco ele está voando. Porque ele já esquentou, já entendeu o que precisa fazer. Legal. Uma pessoa tímida, ela consegue se comunicar? Porque muita gente defende dessa forma. Eu sou tímido, eu não gosto de falar. Porque igual você comentou no início, a gente se comunica o tempo todo. Como é que é essa comunicação de uma pessoa mais recatada, mais tímida? Timidez não limita a comunicação. Por exemplo, eu sou uma pessoa tímida. Olha que doideira. E eu tenho um estilo de comunicação. O que acontece com a pessoa tímida? Falar gasta muita energia dela. Ela vai para uma reunião, ela faz a reunião, mas ela sai da reunião esgotada. É a mesma coisa comigo. Eu dou meu curso de oratória ali, 20 horas, um fim de semana inteiro. Quando eu saio da sala, estou completamente esgotado. E o contrário, se for uma pessoa que é mais extrovertida, quanto mais pessoas, mais ela sobe a energia. Então, ser introvertido ou ser extrovertido, não importa. Cada um tem um estilo. Eu posso ser mais tímido, então eu encontro a forma que eu consigo passar. A pessoa que é mais tímida, ela se
embasa em quê? Em conhecimento. Por quê? O extrovertido ele consegue improvisar mais. Se der algum escorregão aqui, o extrovertido brinca e tal. O introvertido não. Então ele pega o conteúdo, estuda muito o conteúdo e sabe, por meio do conhecimento, fazer os improvisos. Então são características. Não importa se a pessoa é mais conversada, mais solta, ou se ela é mais fechada. O que importa de verdade é que a mensagem chegue até o outro. Isso é o que importa. Perfeito. Um outro ponto que me veio na cabeça, você falando, a gente começa a viajar e começar a visualizar situações que nós já vivemos, né? Uma outra dificuldade que eu vejo muito, principalmente no setor, do lado profissional, é a questão das gerações. Você pega uma pessoa mais experiente, mais vivida, que muitas das vezes, né, aprendeu de uma forma mais profunda, e hoje nós estamos com jovens, ainda mais nessa parte de internet, que são vídeos curtos, de 30 segundos, alguns estilos de formações diferentes. Como é tratar uma pessoa que é mais acadêmica, que é mais profunda, com jovens que muitas das vezes, né, têm poucos conhecimentos, são mais rápidos na fala? Como é lidar com essa diferença no dia a dia? A comunicação ela é adaptável. Não adianta eu falar com você da mesma forma que eu vou falar com o Pedro. Vocês dois têm estilos diferentes. Você parece mais solto e o Pedro mais recatado. Como que eu vou falar a mesma coisa com você e com o Pedro? Não adianta. Eu preciso entender com quem que eu estou falando. Vou falar com uma pessoa mais sênior. E aí eu chego para ele e falo, ei Zé, qual é? Naquele momento a pessoa já... O que é isso? Agora, o contrário também. Se eu chego ali no terceiro ano do ensino médio, chego só jovens, formal, terno e gravata, falando com a voz impostada, falando bonito. Que é esse cara aí, gente? Que cara chato. Não se conecta. Ou seja, não conecta. Eu tenho que entender com quem eu estou falando. Vou falar, por exemplo, uma coisa que acontece muito. As pessoas participam do curso e falam assim, tenho muita dificuldade de falar com o meu diretor. O que acontece? Você tem que adaptar a sua mensagem. O que o diretor menos tem? Tempo. E aí você fez um projeto gigante, maravilhoso. Você quer contar detalhe por detalhe do projeto. O que vai acontecer? Ele vai te cortar. Fala logo, vai direto ao ponto. Ou seja, entenda com quem você vai falar. E normalmente o diretor ele quer saber o quê? Quais recursos, qual que é o tempo de retorno daquele projeto. Foca naquilo. Então você sabendo com quem você vai falar, você vai adaptar a sua mensagem, vai adaptar o seu discurso, vai adaptar a sua atitude. Então, por exemplo, vou numa reunião extremamente formal. E aí, para que eu vou chegar lá e fazer uma gracinha, fazer uma piada desnecessária? O clima, ao invés de quebrar um gelo, eu posso... Poxa, cara infantil. Ninguém vai falar isso, mas vai pensar. Então, olha como que é importante você se adaptar dentro daquele conceito. Por isso que eu gosto de falar muito. Comunicação não é uma receita de bolo. Eu vejo vários cursos de oratória que vendem métodos prontos. Não é assim. Você tem que entender o cenário e saber com quem você está falando. Dê alguns exemplos de formatações, né, que na sua escola tem hoje de ensino. Ou seja, sobre comunicação. Teria um curso mais específico para alguma linha? Algum mais generalista? Como é que é hoje esse portfólio? Hoje nós temos que tem o nome de Master Tag, que é um curso bem profundo, bem mais completo, que aí nós trabalhamos 5 áreas. O corpo, a voz, a organização dos pensamentos, a parte de comportamento e a parte prática. E essa parte prática, eu limito a turma a 20 pessoas no máximo, uma turma bem pequena. Para quê? Para que nessa parte prática, cada pessoa fale sobre a sua área de negócios. Então, é uma reunião, apresentação de um produto, um feedback, algo nesse sentido. Então, é um curso mais completo e profundo, que também nós trabalhamos com 2 aspectos, que é da programação neurolinguística, ou seja, você começa a organizar seus pensamentos, a entender quem é você no processo comunicativo e também da hipnose. Por quê? A hipnose é o seguinte, deixa eu só fazer um parênteses, porque a hipnose foi muito tratada aí em vídeos de desenhos animados, como o Pica-Pau fazendo sacanagem ali. E não é isso. A hipnose é um processo de comunicação. E para que ela aconteça, existe uma ordem de informações. E a hipnose, ela vai trazer para você o quê? Pode ser que você tenha uma performance comunicativa ruim, por quê? Lá na primeira série, alguém fez uma piada e aquilo ficou grudado na sua cabeça. Só que hoje, você não entende que foi isso.
Mas é importante você entender para trabalhar. Poxa, se eu sei o que está errado, eu tenho ferramentas para trabalhar e corrigir. Então hoje nós temos esse curso que ele é mais amplo. Qualquer pessoa acima de 16 anos pode fazer, porque como é um nível ali muito profissional, se vai uma adolescente de 13, 14 anos, vai ficar meio que viajando. Mas agora em 2025, nós vamos completar esses 10 anos e aí em 2025 nós vamos trazer mais informações, mais produtos, mais serviços, portfólio, sempre tendo comunicação como base. E esse é o de 20 horas? Esses são 20 horas, isso. Ah, legal. Muito bom. Um outro ponto é comunicação de assuntos difíceis. Então, dentro das organizações, ou até dentro de casa também, tem aqueles assuntos que você tem que sempre pôr o dedo na ferida. Né? Que seja uma demissão, ou dar um feedback, falar de assuntos difíceis de fato com alguém. Como é que é lidar, trabalhar isso para tentar ter o resultado esperado e não, né, acabar não distorcendo, não magoando a pessoa? Não sei se teria esse tipo de cuidado também. Tem esse cuidado, mas é importante entender o seguinte, que você nunca vai conseguir fazer a pessoa pensar exatamente o que você quer. Então pode ser que você, por mais que tenha trabalhado a mensagem, por mais que tenha tido cuidado, a outra pessoa pode perceber completamente diferente. Por quê? Vamos imaginar que você vai conversar com alguém, dar um feedback para a pessoa. Essa pessoa você não conhece a vida dela profundamente. E aí, exatamente naquele dia, o filho dela está com uma febre de 90 graus. Na hora que você for passar, ou vai entrar por aqui ou vai sair por aqui, ou uma palavra que você colocou vai levar para o lado pessoal. Vai, Eduardo, mas pelo amor de Deus, já vai começar o conflito. Então, você como emissor da mensagem é entender que você, em algum momento, vai gerar essa rota de colisão, esse desconforto. Agora, é fundamental que você minimize isso ao máximo. Como? Planejando bem o que você quer falar, embasando em dados, fatos. Então, olha só, quando você vai passar um feedback para alguém, e você chega para a pessoa e fala assim, poxa, seu trabalho está muito ruim. O que você está fazendo? Você está achando que está ruim. E a partir do momento que você acha, você abre para que a pessoa possa também achar que aquilo é pessoal. E uma vez que virou uma conversa pessoal, eu não quero perder para você, folgado. Por que você está falando assim comigo? Aí já acabou. Então, quando você embasa em dados e fatos, para de ser uma conversa aleatória e se torna uma conversa mais profissional. Ô, Edu, seu trabalho caiu a produtividade porque você está atrasando seu e-mail, tem 5 dias, você está chegando aqui na empresa depois do horário, já tem 1 mês. Ou seja, eu provo para a pessoa que aquela conversa é difícil, mas ela precisa acontecer por N, X, Y, Z. Para de ser, eu vou falar aleatoriamente. Outro ponto legal de pensar, qual o momento que você vai falar com a pessoa? O momento que eu falo é de horário mesmo. Se você for dar um feedback no fim do dia, ainda mais se for um feedback pesado, o bicho vai pegar. Porque você cansado e a pessoa cansada, ninguém pensa. Eu só quero sair dali logo, vai, fala. Então o feedback, ainda mais se for pesado, início do dia, porque os dois estão com a cabeça limpa. Pode ser que a pessoa vai ficar meio chateada no início? Pode. Porque no fim das contas, quem gosta de um puxão de orelha mais pesado? Mas a partir do momento que você passa esse puxão de orelha mais pesado, mas contextualiza em dados, utiliza o melhor momento, percebe como que a pessoa está, o estado de espírito dela, daqui a pouco a pessoa pensa, realmente eu atrasei, eu não estou fazendo. É verdade. Ou seja, o feedback para de ser algo de entrar em rota de colisão para ser algo produtivo para todo mundo. Reflexivo, né? Muito bom. Que dica que você passa para os gestores que estão na linha de frente aí desses desafios todos que nós discutimos, apresentamos aqui, para que ele comece a fazer uma virada de chave junto à sua equipe, na sua gestão, para buscar melhores resultados, melhores entendimentos no dia a dia? O que eu indico muito, muito é criar um ambiente de fala. Porque o que acontece? Graças a Deus está mudando, mas ainda tem isso, que é o chefe fala e o resto escuta. Simples assim. Mas eu fico imaginando quantas e quantas ideias não vão para frente, ideias maravilhosas, porque o chefe não abre um ambiente de conversa, um ambiente de trocas. Então, se for o caso, toda sexta-feira, meia hora no início do dia, pede para alguém falar, dá uma ideia. Mãe, próxima sexta é você que vai falar. E aí a pessoa já se prepara, traz uma ideia. Ou seja, cria momentos de fala. E esse momento de fala sem julgamento. Mas que ideia idiota.
Aí nunca mais o cara fala. Então, chama a pessoa, cria um ambiente amigável e mostra para ela que a comunicação é importante. E aí, se tiver existindo algum ruído de comunicação, pergunta. Pergunta como que eu posso melhorar isso? O Edu, em qual momento que você está entendendo que a minha comunicação está sendo agressiva com você? Ah, Paulo, está sendo na hora que você vai me falar sobre o projeto X. Por quê? Vai fazendo perguntas para a pessoa, perguntas abertas, porque você está me achando grosseiro? Sim e não. Como? Perguntas fechadas. Você sim e não vai trazer muitas informações. O Edu, como que você se sente quando eu comunico com você lá no projeto X? Ah, Paulo, eu me sinto muito desvalorizado porque tudo que eu falo entra por aqui, sai por aqui. Ou seja, você começa a capturar informações e com essas informações, você como gestor, aí você já tem o quê? Um insumo para melhorar. Mas no primeiro momento é gerar conexão, gerar momentos para que todos possam falar. E aí, daqui 2, 3 meses, você vai ver o nível de discussão, como que vai estar completamente diferente. As pessoas vão estar mais soltas, mais livres, vão trazer outras ideias. A ideia pode ser ruim? Pode, mas pode ser espetacular. Então é pensar nisso. O gestor ele tem que criar esse ambiente. Paulo, muito, muito, muito bom. Te ouvir traz uma paz, uma serenidade. Que legal. Ou seja, técnica, né, sendo implementada. Você que é um cara tímido, se rotulou como tímido, como que você se comunica tão bem? Não é por acaso, né? Tem tanto tempo ensinando tantas pessoas. Você, de fato, é um comunicador muito bom. Parabéns. Tô até querendo fazer essa Master... Portas abertas. Master o quê? Tag. Master Tag em 2025, ainda mais que vai estar recheada de novidades aí. Depois nós vamos conversar. Quero te agradecer, passar para vocês, gestores, que sim, é possível desenvolver a sua comunicação, a comunicação com a sua equipe, né, com seus familiares, com seus filhos, enfim, 360. A gente sabe que muitas das vezes uma palavra maldita, o impacto que ela causa na nossa vida, na nossa consciência, nos nossos pensamentos, isso é muito desagradável. Então a gente tem que buscar essa harmonia, esse equilíbrio. Então fique aqui, né, o ensinamento do Paulo. Procurem, eu vou passar a palavra para o Paulo, passar os seus contatos, Paulo, para quem tiver interesse, né, buscar esse autodesenvolvimento é muito importante. Não só autodesenvolvimento, como desenvolver a sua equipe também. Então, muitíssimo obrigado, tá, de coração, pelo ensinamento, pela aula de hoje. Edu, eu que agradeço. Eu quero só fazer um complemento em relação a isso tudo que você falou. Primeiro, uma comunicação mais assertiva com você. O que eu quero dizer com isso? Você usa suas palavras, na maioria das vezes, para lhe torturar. Eu não sei, eu sou o pior, eu sou horrível. Você usa a sua linguagem de uma maneira muito pesada. Então, primeiro, comece a trabalhar isso com você. Eu não falo para você ser aquela pessoa exageradamente otimista. Ah, o céu caiu na sua cabeça, gratidão, céu. Não é isso. É entender que você vai errar, que você tem seus pontos fracos mesmo. Todo mundo tem, graças a Deus, senão que chatura que seria perfeição. O mundo. Perfeito, é só um moço que mora lá em cima. Tirando isso, você vai errar. Começa a utilizar suas palavras, muda as suas palavras. Ao invés de não sei, muda para vou tentar, vou aprender. Olha como você começa a dar comandos diferentes para a sua cabeça, para o seu comportamento. Então, é entender que a comunicação ela é uma ferramenta fundamental, extremamente poderosa e que, se você der o devido cuidado, o devido zelo para ela, ela vai te retornar aquilo que você quer. Falar de qualquer jeito, falar por falar, também vai trazer o resultado que você não quer. Então, que você comece a pensar comunicação de uma maneira mais estratégica, entender que em todo momento você se comunica, mesmo estando calado, você está se comunicando. Comece a observar o seu comportamento perante outras pessoas, porque a partir do momento que a sua comunicação ela é pensada, ela é assertiva, ela vai começar a fazer o bem, que é esse o propósito. A partir do momento que você começa a falar e as suas palavras começam a machucar as outras pessoas, guarda. E a energia passa. Uma palavra, igual você disse, maldita. O que é isso? Maldita lembra coisas ruins. Maldição. Então, pensa no que você vai falar. Pode ser que você tenha uma única oportunidade de passar um feedback para aquele colaborador seu. Uma palavra sua ou pode acabar com aquela pessoa ou jogar ela para cima. O que você quer fazer? Então, trabalhe a comunicação da maneira que ela merece, com cuidado, com zelo. Então, quero agradecer você aqui, Edu, e o pessoal da Nós. E convidar todos para seguir meu Instagram, que é @PauloFelipeOratória, e tem também o @Tagarela School.
tanto no LinkedIn, tanto no Instagram, YouTube, todos os canais são Paulo Felipe Oratória ou Tagarela School. Mais uma vez, muito obrigado e conte comigo. Show, muito obrigado, Paulo. Obrigado, ouvintes. Até o próximo.